Olá, meus caros. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das fontes do direito internacional, vendo fontes do direito internacional público. Hoje é 17 de dezembro de 2021 e eu estou gravando essa aula para a turma do segundo ano de Direito da UniOeste. Então, no nosso conteúdo programático, nós estamos aqui no item 2, fontes do direito internacional público. Então, antes de entrar no tema de hoje, vamos fazer uma recapitulação do que vimos na aula anterior em fontes do direito internacional público 1. Né? Então, eu expliquei para vocês que fontes do direito, como se sabe desde IED, são os processos de produção das normas jurídicas. No caso do direito internacional, as fontes são os processos de produção da norma internacional, aquela norma que vincula os sujeitos de direito internacional no plano internacional. Sejam estados, sejam organizações internacionais, sejam sujeitos sui generis. E considera-se que as fontes do direito internacional público são aquelas elencadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, a gente fez esse esqueminha aqui, que está aqui reproduzido, mas nós fizemos de maneira bem paulatina, né, até chegar a essa construção, em que correlacionamos as fontes do direito, que vocês conhecem bem, as fontes do direito internacional. Então, nós pegamos a lista do Miguel Reale de 8 fontes: lei, costume, jurisprudência, princípios gerais do direito, ato negocial, analogia, equidade e doutrina. Falamos um pouquinho delas, né, relembrando, uma a uma, e depois nós passamos a ver quais são as fontes correspondentes no direito internacional. Nós vimos que os tratados internacionais têm características de lei e de ato negocial. De lei, porque os tratados internacionais são normas gerais e abstratas, criadas não pelo Estado, mas por 2 ou mais Estados, e cujo pressuposto de exigibilidade é o pacta sunt servanda, que é uma característica que a gente identifica no ato negocial, nos contratos. Os contratos, como se sabe, têm efeitos interpartes, e os tratados internacionais também têm efeitos interpartes, ao contrário da lei, né? A lei tem efeito erga omnes. Os tratados internacionais têm efeitos interpartes entre os sujeitos de direito internacional que a eles se vinculam. Os costumes internacionais são aquelas práticas, né, reiteradas no plano internacional. Os princípios gerais de direito, nós temos princípios gerais mais amplos e específicos do direito internacional. A jurisprudência internacional, que é o conjunto das decisões dos tribunais internacionais, e a doutrina, que são as reflexões dos principais hermeneutas, estudiosos, analistas ou publicistas, como diz o artigo 38 das diferentes nações, são chamados de meios auxiliares. E a equidade, né? Os juízes podem decidir por equidade em questões relativas a sujeitos de direito internacional, se as partes com isso consentirem. Essas 6 primeiras fontes estão no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Decisões das organizações internacionais e atos unilaterais, como a gente viu, não estão no artigo 38. Então, é isso que nós vimos na aula da semana passada. E hoje nós vamos nos ater mais ao artigo 38, né? E vamos aprofundar essas fontes e vamos falar também de outras normas, de outras regras no plano internacional, como soft law, obrigações erga omnes, normas jus cogens. Encerrando, assim, o conteúdo das fontes e também o conteúdo do primeiro bimestre da nossa disciplina. Então, dando continuidade, aqui em fontes do direito internacional público, vamos nos ater ao artigo 38. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça é o regimento que estabelece o funcionamento dessa corte. Foi estabelecido como um anexo ao Estatuto da ONU, ao Estatuto da Organização das Nações Unidas. Então, se vocês procurarem o decreto que incorpora o Estatuto da ONU, vocês vão ver que anexo, apenso a ele, está o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, cujo artigo 38 costuma ser identificado como sendo a enumeração das fontes do direito internacional. Esse artigo 38 diz as normas que os juízes aplicarão, os juízes da Corte Internacional de Justiça aplicarão em suas decisões. E é por isso que a doutrina identifica como sendo as fontes do direito internacional. Então, vejamos, né, o que diz.
O item 1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará. Item A, a gente não fala linha, tá? É item mesmo. Item A, as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes. Convenções internacionais é a mesma coisa que tratados internacionais. Então, o nome Convenção Internacional já foi o nome mais genérico para o Instituto. Hoje em dia é tratado internacional e o termo convenção acaba sendo usado mais para tratados do tipo multilateral, tá? Então, quando fala convenções internacionais, entendo tratados internacionais, que é o outro nome para o mesmo Instituto. Item B. O costume internacional, como prova de uma prática geral, aceita como sendo o direito. Vejam que o item B até traz uma definição introdutória do que seja costume internacional. Prova de uma prática geral aceita como sendo direito, ou seja, aquela ideia da obrigatoriedade. Todo mundo se comporta de uma determinada maneira porque entende que essa é a forma de se comportar. É obrigatório se comportar. Então, é assim no direito interno, como, por exemplo, na fila, no cheque pré-datado. É assim no direito internacional. Os estados se comportam de uma determinada maneira porque entendem que essa é a maneira correta de se comportar. Um exemplo de costume internacional que hoje já foi codificado é o tamanho do mar territorial dos estados. Durante séculos se estabeleceu por costume que a extensão desse mar seria de 3 milhas náuticas. Por costume. E os países todos acatavam esse pressuposto. Daí, com o tempo, acabou se criando uma norma, uma codificação, no caso, a Convenção de Montego Bay, que estabeleceu em tratado internacional que a distância seria uma distância determinada, né? 12 milhas hoje, de mar territorial estritamente, mais zona econômica exclusiva, que vai até 200 milhas. Mas durante séculos, prevaleceu o costume de que eram 3 milhas náuticas. Item C, os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Olha os princípios, né? Essa parte das nações civilizadas é problemática, a gente já vai falar a respeito. D, sob ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. Então, o que nós estamos vendo é que as fontes mesmo são as convenções, os costumes e os princípios. Jurisprudência e doutrina servem apenas para auxiliar a identificação das fontes, né? São meios auxiliares. Então, ali, decisões judiciárias, entenda-se, decisões dos tribunais internacionais, nunca uma decisão interna de um tribunal interno de um Estado vai gerar jurisprudência internacional. E doutrina. Aí também tem essa parte problemática dos publicistas mais qualificados das diferentes nações. Quem são os publicistas mais qualificados, né? Que critérios se adota? Isso também é problemático, a gente já vai ver. E o item 2, a presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isto consentirem. Então, o ex aequo et bono é o nome latino para equidade, tá? É só o brocardo latino, não tem nada de novo aqui. Então, se as partes consentirem, os juízes podem decidir por equidade. É isso, tá? Decidir ignorando as demais fontes e procurando estabelecer um equilíbrio entre as partes. Então, nós temos aí aquelas 6 fontes que nós elencamos na aula passada, né, que estava no slide anterior, que são os tratados internacionais, os costumes, os princípios gerais do direito, a jurisprudência internacional, a doutrina e a equidade. As 6 fontes que constam no artigo 38. Fora do artigo 38, como vocês sabem, tem as decisões das organizações internacionais e os atos unilaterais.
É isso. Decisões das organizações internacionais são as resoluções emitidas pelas organizações, seja por meio da Assembleia Geral, seja por meio do secretariado. São normas que vinculam os estados, os sujeitos de direito internacional integrantes dessa organização internacional. Então, vincula estados, também são normas. E atos unilaterais, que podem ser normativos ou não normativos, são aqueles que os estados tomam por si próprios e que os vinculam no plano internacional, gerando direitos e obrigações em face de outros sujeitos de direito internacional. Então, o artigo 38.1a estabelece o seguinte, como fonte, né? As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras especialmente reconhecidas pelos estados litigantes. O que é um tratado internacional? É um acordo firmado entre dois ou mais sujeitos de direito internacional, em forma escrita e regulada pelo direito internacional, qualquer que seja a sua designação específica. Qualquer que seja a sua designação específica. Pode ser uma convenção, pode ser uma concordata, que é um tratado com a Santa Sé, pode ser um protocolo, que é um tratado auxiliar, complementar a outro tratado, por exemplo, o protocolo de Ushuaia, o protocolo de Las Lénias, o protocolo de Kyoto. Então, não importa o nome que se dê, né, o Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o TPI, não importa o nome que se dê, é tratado internacional, é o mesmo instituto, ele tem vários nomes, como a gente vai ver na aula sobre tratado internacional. Então, o tratado internacional é um acordo, ele resulta da vontade de dois ou mais sujeitos de direito internacional, que vão buscar um ponto que seja mutuamente satisfatório a todas as partes. Dois ou mais, pode ser bilateral, plurilateral, multilateral, e tem que ser sujeitos de direito internacional. A FIFA, por exemplo, não é sujeito de direito internacional. A FIFA não pode criar um tratado internacional em forma escrita, regulado pelo direito internacional, ok. O tratado internacional tem características conjugadas da lei e do ato negocial, como a gente deixou patente na aula anterior. Então, ele tem características da lei e tem características do contrato. Da lei, que características ele puxa? Né? A lei é uma norma geral abstrata criada pelo Estado mediante um processo legislativo previamente estabelecido. Gera efeitos erga omnes e tem pressuposto de exigibilidade, como pressuposto de exigibilidade a coercitividade. Isso é lei. E o que é o ato negocial, o contrato? É a força geradora de normas jurídicas particulares e individualizadas, que só vinculam os participantes da relação jurídica mediante acordo de vontades. E o ato negocial, o contrato, tem efeito inter partes, ou seja, não vincula terceiros. Ele é exigível por conta do pacta sunt servanda, o contrato gera lei entre as partes. Ele tem que ter uma forma que não contrarie a forma exigida em lei, tem que ter objeto lícito possível, e também deve existir uma paridade ou proporcionalidade entre os partícipes da relação jurídica obrigacional. E o tratado? O tratado puxa características de ambos os institutos. O tratado se parece com uma lei na medida que é uma norma geral e abstrata, criada não pelo Estado, mas por dois ou mais Estados, mediante um processo legislativo, mediante um iter, mediante uma sucessão de etapas que dão validade e exigibilidade tanto no plano interno quanto no plano internacional de um determinado tratado internacional. O tratado não tem efeitos erga omnes, ele tem efeitos interpartes, como o ato negocial. A nomenclatura de celebração do tratado é muito parecida com a do direito de obrigações, das obrigações, como partes contratantes, como é que fala, né? As condições do tratado, do contrato, também são condições para o tratado, por exemplo, objeto lícito possível, partes que, no caso do tratado internacional, partes legítimas que sejam sujeitos de direito internacional. Tem que haver uma livre manifestação de vontade, se uma parte for
Se, por exemplo, ocorrer dolo, erro, houve coação de uma parte pela outra, né, ameaça de uso da força de um Estado para obrigar um país a assinar um determinado tratado, tudo isso é motivo de anulação, né, são nulidades do tratado internacional. E tudo isso o acerca, o aproxima do ato negocial, do contrato. Em síntese, o tratado internacional tem características da lei e do ato negocial. Os costumes internacionais. O que são costumes no plano do direito interno? São práticas repetidas ao longo do tempo e aceitas como sendo direito. Por exemplo, a fila e o cheque pré-datado, como nós discutimos semana passada. Os costumes variam no tempo e no espaço. Há um senso de obrigatoriedade. Os sujeitos de direito entendem que aquele comportamento é obrigatório em dada circunstância, por exemplo, quando se chega em um lugar para ser atendido e as pessoas estão postadas em fila, a pessoa entende que deve se postar em fila ao final da fila. Não precisa ter uma plaquinha, não precisa ter uma lei dizendo isso. A pessoa entende que esse é o costume. E os costumes não podem ser contra a legem, exceto em caso de desuso. Na tipologia dos costumes, existem costumes segundo legem, ou seja, que estão de acordo com a lei. Um exemplo é andar vestido. A lei determina que você não atente contra o pudor, né? E o costume também é andar vestido. E o costume é flexível em cidades de praia e tal. Há uma certa flexibilidade em aceitar esse costume. O costume praeter legem é aquele que está de acordo com a lei, por exemplo, né, a pré-datação do cheque, que complementam a lei, perdão. Então, a pré-datação de cheque complementa a lei. A lei estabelece que o título de crédito tem liquidez, a instituição bancária tem o dever de descontá-lo, né? Aí vem o costume da pré-datação e estabelece que dentro desses limites pode-se assumir a obrigação interpartes de segurar o cheque até uma determinada data, né? Então, é um costume que complementa a lei. E o costume contra a legem é um costume que não vale, é um costume que vai contra a lei. Por exemplo, passar no sinal vermelho até certo horário, contornar a rotatória por dentro, etc. Em São Paulo, existe o costume de não se parar no semáforo vermelho depois de um certo horário, que é perigoso, né? Você pode ser assaltado. Então, é um costume local na cidade de São Paulo. Porém, sujeito a multa, a pessoa pode ser multada. Mas é assim, consenso. Você está num lugar ermo, você não para no semáforo, você passa no vermelho. Mas sujeito como fala, a multa, né? E também contornar a rotatória por dentro, como eu expliquei para vocês, que acontece muito aqui em Foz. As pessoas exigem, esperam que você, motorista, contorne por dentro a rotatória, até tomar buzinada se não fizer. Mas isso é contra a lei, e esse costume não tem validade. No direito internacional, nós temos as mesmas características, os costumes variam no tempo e no espaço, existe o senso de obrigatoriedade, os estados, os sujeitos têm que entender que aquele comportamento é obrigatório em determinadas circunstâncias. Condições para a vigência do direito costumeiro, isso no direito costumeiro geral, né? Continuidade, ou seja, a vigência do costume não pode ter sido interrompida. Diuturnidade, o costume deve existir a um tempo considerável, não pode ter surgido ontem, tem que existir a um tempo considerável. Moralidade, o costume deve estar conforme com a moral instituída na sociedade, ele não pode contrariar a moral. Uniformidade, a prática costumeira deve ser repetida de forma análoga ou idêntica. Obrigatoriedade, a prática do ato costumeiro deve ser exigida por toda a coletividade de cada membro da sociedade. Então, quando está lá todo mundo em fila e chega alguém para furar a fila, todo mundo vai admoestá-lo. Por quê? Porque todos sabem da obrigatoriedade desse costume. E não podem ser contra a legem, ou seja, contrários a normas convencionais ou normas jus cogens, no caso do direito internacional. Normas jus cogens, a gente já vai ver do que se trata. Então, um costume internacional não pode contrariar normas convencionais. A partir do momento que
uma determinada norma foi convencionada, ou seja, foi estabelecida em tratado internacional, não se pode mais, aquele costume não pode mais valer, né? Ele fica contra a lei. E normas jus cogens, a gente vai ver daqui a pouco, são aquelas normas que não podem ser afastadas pelos estados. O artigo 38.1b estabelece que estabelece como fonte o costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo direito. Como dissemos, o dispositivo traz até uma pequena definição, algumas características. Prática geral aceita como sendo direito. Aceita como sendo direito, ou seja, ao senso de obrigatoriedade. Prática geral, uma prática disseminada. Então, exemplos de costumes internacionais. O direito de asilo político, que é um costume internacional desenvolvido aqui na América Latina. Quando o governante é deposto e pede asilo para o país e esse país concede, ele o concede com base no costume, né? E denega pedidos de extradição com base no costume. Foi o que o Brasil fez com relação ao Stroessner, ex-presidente do Paraguai, ditador do Paraguai, que foi deposto em 89 pelo próprio genro, Andrés Rodrigues. O Stroessner veio ao Brasil e pediu refúgio. O Brasil concedeu. Depois, o Supremo Tribunal do Paraguai pediu sucessivas vezes, o governo do Paraguai pediu sucessivas vezes a extradição do Alfredo Stroessner e o nosso Supremo Tribunal denegou, né, a extradição com base no quê? Com base no costume do direito de asilo político. A forma antiga de delimitação do mar territorial, que era o princípio do tiro de canhão, de que a gente vai falar em outra aula. Em geral, as normas do direito do mar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, hoje é considerada uma norma costumeira. Tiveram origem costumeira os principais institutos do direito dos tratados, tais como a Carta de Plenos Poderes, a assinatura, a ratificação, a denúncia e a reserva. São todos institutos de que a gente vai tratar na aula sobre tratados no segundo bimestre, tá? Aí a gente vai ver, tintim por tintim, como se faz um tratado, as etapas pelas quais ele passa, o que é, categorias, etc. Então, esses institutos aí tiveram origem costumeira. Assinatura, ratificação, denúncia, reserva. Objeção persistente é o nome que se dá a quando um Estado não quer se deixar vincular a um determinado costume. Então, ele sempre que pode manifesta a sua objeção, de tal modo que aquele costume não valha para ele. Tá? Essa é a sua expectativa. Então, objeção persistente é o nome dado ao comportamento de um Estado que se opõe à formação de uma regra costumeira. Esse Estado que se opõe à formação de uma regra costumeira é chamada de objetor persistente. Tá? Ele vai manifestar a sua objeção sempre que possível. O Estado deve obstar à aplicação desse costume, ainda que se venha a comprovar como uma prática geral aceita como sendo direito, nos termos do artigo 38 do Estatuto da Constituição de Justiça. No entanto, as normas jus cogens, de caráter imperativo, não podem ser alvo de objeção persistente. O princípio do objetor persistente visa permitir a não vinculação de um Estado para com determinado costume internacional. Então é isso. O Estado persiste, né, na sua objeção, reitera sempre que possível, com o objetivo de não se vincular a um determinado direito costumeiro. Essa prática só não vale para normas jus cogens. O Estado não pode ser objetor persistente de uma norma jus cogens. Norma jus cogens é obrigatória a todos, tá? E nesse sentido a gente tem esse meme. James Dean em Objetor Persistente Sem Causa. O nome original, como é que é? Rebelde Sem Causa. Rebelde Sem Causa. No caso, Objetor Persistente Sem Causa. Vamos lá. Você não pode ser um objetor persistente de uma norma jus cogens, né? Aquilo que eu dizia. Então, o Estado pode se opor
costumes, mas não pode se opor a uma norma jus cogens. Princípios gerais do direito. O artigo 38.1c assim estabelece os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Isso é problemático. Mas o Estatuto, né, se refere aos princípios não englobados pelos tratados, nem consagrados pelos costumes. Então, no caso, se um princípio está no tratado, ele deve ser acatado. Se o costume estabelece esse princípio, deve ser acatado. Então, ele basicamente está se referindo a princípios que não estão nenhum nem outro. E o que são esses princípios? São diretrizes que emanam do ordenamento jurídico, servindo-lhe de alicerce. Não é necessário que estejam positivados em uma norma jurídica. A Constituição Federal de 88 enumera alguns princípios que regem suas relações internacionais, no artigo 4º. Então, como a gente viu na aula passada, princípios são diretrizes que emanam do ordenamento jurídico. O princípio de lei posterior revoga anterior. Né? É tão óbvio que a gente apenas entende que é o certo. É até difícil dizer por quê, mas no caso, porque é a manifestação mais recente da vontade do legislador. Por isso que a lei posterior prevalece sobre a anterior, revogando-a. Alguns princípios do direito internacional. Como eu disse na semana passada, existem alguns princípios gerais que valem para diferentes áreas, por exemplo, lei posterior revoga anterior. E existem princípios específicos para determinadas áreas. Por exemplo, no direito penal, o princípio do indúbio pro réu. No direito tributário, o princípio da estrita legalidade, não pode ser criado um tributo senão por lei. Deixa eu pensar, no direito processual, o princípio que diz falar e não provar é a mesma coisa que não falar. Tá? E no direito internacional, nós temos aí alguns específicos. Há o princípio da soberania, que é o pressuposto a partir do qual se constrói todo o direito internacional. O direito internacional não viola a soberania dos Estados, ele pressupõe a soberania dos Estados. O princípio da autodeterminação dos povos, que diz que um povo deve decidir sobre o seu próprio futuro, deve se autogovernar. O princípio da solução pacífica de controvérsias, que diz que sempre que dois estados tiverem uma desavença qualquer, eles devem resolvê-la de modo pacífico, usando os meios pacíficos, sejam eles diplomáticos, sejam eles políticos, sejam eles jurisdicionais, para resolver esse conflito. A coexistência pacífica, dois países devem buscar um convívio, se não harmonioso, pelo menos não beligerante. Proibição do uso ou da ameaça do uso da força. Não intervenção nos assuntos internos dos estados. Continuidade do Estado, quer dizer, quando o Estado desaparece, alguém vai sucedê-lo no plano internacional. Vai ficar com obrigações sobre o território, por exemplo. Né? Então, quando a União Soviética desapareceu, perderam validade os tratados internacionais? Não. Quem sucedeu a União Soviética ficou vinculado àqueles tratados. Por exemplo, Tratado de Fronteira. A União Soviética tinha um tratado de fronteira, sei lá, com a Polônia. Desapareceu a União Soviética, acabou aquela validade? Não. O sucessor, naquele caso, foi Belarus, foi a Ucrânia, se não me engano. Né? Então, esses dois estados são sucessores da União Soviética. Esse é o princípio da continuidade do Estado. Dever de cooperação internacional, boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais, igualdade soberana dos Estados, etc. Né? Então, são alguns exemplos aí de princípios gerais do direito internacional. No direito interno do Brasil, a Constituição Federal de 88 estabelece, em seu preâmbulo, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejo que no preâmbulo da Constituição já se estabelece que o Brasil vai seguir, estando comprometido com a ordem internacional, vai aplicar solução pacífica para suas controvérsias. E ali o artigo 4º da Constituição estabelece princípios que regem as relações internacionais do Brasil, né? Então diz o artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, etc. Então, aquela disposição que fala nações civilizadas. Nações civilizadas é problemático, isso é eurocêntrico, né? Preconceituoso. O que é uma nação civilizada? E, por outro lado, quem não é civilizado? Então, em princípio, é uma disposição preconceituosa, segregadora, mas que o Reseq interpreta da seguinte maneira: para ele essa expressão essa expressão não se deveria à intenção discriminatória ou preconceituosa, diz o Reseq. A ideia originalmente buscada seria de que onde existe ordem jurídica da qual se possam depreender princípios, existe civilização. Ubi societas ibi ius, um brocádio latino que diz que onde há fumaça, fogo, não, onde há sociedade, há direito, tá? Onde há sociedade, há direito. Ficariam excluídos assim a sociedade de tipo tribal, não organizada sob a forma estatal. Essa é a interpretação do Reseq para esse dispositivo. Olha aqui uma acusação de racismo. Princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Isso é racista. That's racist. Isso é racista. Artigo 38, 1D, fala da jurisprudência internacional, ao estabelecer as decisões judiciárias como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. O que é a jurisprudência? Na definição do Miguel Reale, é uma forma de revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. A jurisprudência internacional, de sua parte, seria o conjunto de decisões emanadas dos tribunais internacionais. Exemplos de tribunais internacionais: a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, entre outros. E como eu havia advertido, as decisões de tribunais internos dos Estados, a exemplo do STF, não consubstanciam jurisprudência internacional. Para ser jurisprudência internacional, tem que ter sido proferida por um tribunal internacional como esses aí elencados. A doutrina está prevista no artigo 38.1d, que fala: a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. Doutrina dos publicistas mais qualificados. Quem são os publicistas mais qualificados? Essa é uma questão. O que é doutrina? Doutrina, e uma definição, é uma atividade científico-jurídica realizada pelos juristas. São os ensinamentos dos professores, pareceres dos jurisconsultos e opiniões dos tratadistas. É um discurso descritivo que não altera a natureza prescritiva do direito, visto que apenas ajuda a compreendê-lo sem modificá-lo. É uma fonte material que orienta os legisladores e os juízes. Então, veja, a doutrina não cria a norma de direito. Ela ajuda a elucidá-la, a interpretá-la. Não altera a natureza prescritiva do direito. Ajuda a elucidar suas características, né? Mas não forma. Fonte material que orienta os legisladores e os juízes. Exemplo de doutrina muito invocada no direito internacional são
aquelas convenções internacionais que ainda não entraram em vigor. Por exemplo, uma convenção internacional realizada por uma conferência, a qual ocorreram juristas de todo o mundo e redigiram lá um tratado internacional específico. Só que esse tratado ainda não tem vigor. Enquanto ele não está em vigor, ele não tem validade? Ele tem validade como fonte doutrinária, tá? Como doutrina. Não como tratado internacional em vigor. Cuidado, nós estamos lidando com um dos mais qualificados publicistas. Estamos lidando aqui com um dos mais qualificados publicistas, como fala ali, né? A doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações. Aí uma pergunta retórica. Quando eminentes juristas argumentam perante a corte, os argumentos deles são a fonte do artigo 38.1d por si próprios, ou seja, a doutrina, né, como fala, a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações. Então, quando um publicista eminente argumenta perante a corte, ele mesmo, né, seus argumentos são a materialização, são eles próprios a materialização do artigo 38.1d. E quem são os publicistas mais qualificados? Já tentaram verificar quem são os publicistas mais qualificados? Alguém se deu o trabalho de verificar isso, ou seja, quem são os juristas mais citados nas decisões da corte? E vejam só, o Cansado Trindade, que é juiz brasileiro lá, ele é o mais citado, de longe, né? Com 297 citações. Só que a graça está em que ele cita a si próprio, tá? Ele se cita muito, a autocitação. Então, ele não foi citado por nenhum outro, mas ele mesmo fez 297 citações de si próprio. Então, a pessoa teve que dividir em duas colunas ali, né? Shabtai Rosene tem 233 citações. Lauterpacht tem 119, etc, né? Autocitações, apenas o Cansado Trindade e o Gerald. Ou diz ali, né? Interessantes descobertas sobre os escritores mais frequentemente citados ou autocitados. O artigo 38.1d do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. In the case law of the ICJ, International Court of Justice. Muito bem, então, Sondre-Torp, nessa obra, né, que ele faz o levantamento de lições do direito da Corte Internacional de Justiça, de 2019. Equidade está no item 2 do artigo 38, que fala: a faculdade da Corte decidir uma questão ex aequat bono, se as partes com isto consentirem. Ex aequat bono é a equidade. E os juízes da Corte só podem decidir por equidade se as partes pedirem, né, concordarem. E o que é equidade? É uma técnica hermenêutica que consiste na adaptação de uma norma existente a um caso concreto específico, observando-se os critérios de justiça e equidade. Adaptação de justiça e igualdade, perdão. Adaptação de uma norma a um caso específico, deixando-a mais justa, levando em conta os valores sociais vigentes e os princípios gerais do direito. Então, o juiz tenta materializar um ideal de justiça a uma relação, né, que se tornou desequilibrada. Ex aequat bono, né, esse é o bono vox. Fora do Estatuto, nós temos as decisões das organizações internacionais, que são decisões emitidas pela Assembleia dos países membros das organizações internacionais, por um órgão ou por uma decisão pernacionalíssima do Secretariado-Geral. São resoluções, declarações e diretrizes emitidas por uma organização internacional, que tem efeitos diversos sobre os membros da entidade e não tem natureza de acordos formais. Então, a entidade emite uma norma, uma resolução, né, o nome qualquer que seja o nome,
E esse dispositivo vai vincular os Estados-membros, ou seja, é uma norma internacional. As decisões meramente procedimentais quase sempre obrigam a totalidade dos membros da organização. Quando se trata de decisões importantes, no entanto, estas só obrigam a todos quando tomadas por unanimidade. Se majoritários, obrigam apenas os integrantes da maioria vitoriosa. Tá, isso é a regra. Isso não vale no direito comunitário europeu. O direito comunitário europeu é uma outra coisa, feito no âmbito da União Europeia, e em certos tipos de decisão, a minoria tem que acatar a decisão da maioria. Então, é possível tomar decisões majoritárias. Então, mesmo aquele estado, aquele país que votou contra, vai ser obrigado, né, porque ele foi minoria. É assim que ocorre no direito comunitário europeu. Não ocorre assim no Mercosul, não ocorre assim em nenhuma outra organização, entidade, tá? As decisões das organizações internacionais são emitidas pela Assembleia dos Países Membros, por um órgão ou por uma decisão personalíssima do secretário-geral. Os atos unilaterais são atos praticados de modo unilateral pelos Estados que geram efeitos na ordem internacional. Como eu disse a vocês, o Estado não negocia, não pede autorização, né, não dá aviso prévio, ele apenas toma uma decisão e comunica os demais. É um ato unilateral, tá? Ele toma uma decisão, nem precisa comunicar, né? Ele toma uma decisão por si. E essa decisão pode ser normativa ou não normativa. Ele pode criar uma lei que, por sua natureza, repercuta no plano internacional, ou pode tomar um ato não normativo que repercute no plano internacional. Por exemplo, a questão que eu falei para vocês, quando o Brasil reconheceu a independência do Sudão do Sul, automaticamente estava reconhecido o passaporte de qualquer cidadão do Sudão do Sul que tentasse ingressar no Estado brasileiro. Atos unilaterais não normativos com repercussão internacional. Por exemplo, notificação, renúncia, reconhecimento. Por exemplo, Estado reconhece unilateralmente a existência de outro, sem entrar em acordo em fazer negociações mediante uma declaração. É isso aí, o Brasil emite uma declaração reconhecendo a independência do Sudão do Sul. Isso é um ato unilateral, né? O Brasil não negociou com o Sudão do Sul. Não negociou com o Sudão, não negociou com ninguém. Por si próprio, por um ato unilateral, não normativo, reconheceu a existência desse novo Estado. Já atos unilaterais normativos, com repercussão internacional, nós podemos dizer que são normas promulgadas no interior do ordenamento jurídico nacional, emanados de uma única vontade soberana. Se o seu objeto se voltar para fora, para o exterior, essa norma se qualifica como fonte do direito internacional. Por exemplo, leis com que um Estado determina a extensão de seu mar territorial, o regime dos portos e a franquia das águas interiores à navegação estrangeira. São decisões de atos unilaterais normativos, que repercutem no plano internacional. Muito bem, então essas foram as fontes, né? Concluindo as fontes do direito nacional. Agora vamos falar das normas jus cogens, das obrigações erga omnes, da soft law, que são outras regras internacionais. Começando por normas jus cogens. As normas jus cogens são normas imperativas de direito internacional, não podem ser afastadas. Então, no direito interno, nós temos as normas jus cogens, são aquelas normas impositivas, né? Já no plano internacional, as normas jus cogens são normas que não podem ser afastadas. Os Estados têm que se vincular a elas, se manter vinculados a elas. Então, são normas imperativas de direito internacional ou normas jus cogens. São normas internacionais que se sobrepõem à autonomia da vontade dos Estados, não podendo ser revogadas. São normas cuja aplicabilidade não pode ser afastada pelos Estados. Os Estados têm que aplicar. Convenção de Viena de 1968, esse artigo 56, estabelece: considera-se nulo um tratado que esteja em conflito com norma imperativa de direito internacional geral, o jus cogens. Mesmo a jurisprudência, a superveniência de uma norma jus cogens tem o condão de tornar nulo qualquer tratado em conflito com ela. Então, a gente tem tratados em vigor, né? Aí vem uma norma jus cogens, ela elimina a exigibilidade desses tratados. E exemplos de normas jus cogens: certas normas costumeiras, como aquelas que protegem
os fundamentos da própria ordem internacional. Certas normas convencionais, como, por exemplo, a Carta das Nações Unidas de 1945, é uma norma jus cogens. Os Estados não podem deixar de cumprir a Carta da ONU. O direito internacional especial é exemplo da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que se tornou costumeiro. A gente vai falar do caráter costumeiro da declaração daqui a algumas aulas. Mas, basicamente, ela era uma declaração, não era uma norma, era um documento com um caráter moral, mas que foi alçado ao status de costume internacional. Tá? E hoje é a norma jus cogens. Note que o conteúdo dessas normas se associa, não por acaso, aos direitos humanos. Um meme, let's pretend, vamos fingir que todas as normas de direitos humanos são normas jus cogens. Vamos fingir que todas as normas de direitos humanos são normas jus cogens. Normas de direitos humanos, especificamente. Obrigações erga omnes no direito internacional. São obrigações impostas a todos os sujeitos do direito internacional, sem possibilidade de objeção. Exemplo de obrigação erga omnes: direito de passagem inocente, norma de caráter costumeiro segundo a qual um Estado ribeirinho deve respeitar o livre trânsito por seu litoral de embarcações mercantes procedentes de outros países. Isso, né, o direito de passagem inocente. Navios de outras bandeiras, navios estrangeiros, portanto, podem passar pelo litoral do Estado sem nem pedir autorização, é chamado direito de passagem inocente. É uma obrigação erga omnes. Começou como costume e hoje é uma obrigação erga omnes. Os Estados têm que acatar essa liberdade. Aqui o sujeito trocou, né, as bolas. Jus omnes erga cogens. Erga omnes e jus cogens. E por fim, para terminar a aula, soft law. O que é soft law? São textos redigidos para não gerarem vinculação. Os Estados, de propósito, né, não se vinculam a nenhuma disposição. Fazem um texto com caráter ambíguo para não gerar nenhuma vinculação. Então, vejam, são textos deliberadamente desprovidos de caráter jurídico nas relações mútuas entre os responsáveis por sua redação. Segundo Rogério Mazzoli, a soft law integram uma zona cinzenta entre o direito e o não direito. Entre o universo do direito e o universo do não direito. A flutuação da conjuntura econômica internacional, que impõe a necessidade de maior flexibilização e de acomodação de interesses, seria uma das razões para o desenvolvimento desse tipo de relação não normativa. Muitas vezes tomam a força de uma opinião iuris acerca de determinado tema, a exemplo das declarações conjuntas proferidas ao final de conferências sobre temas como meio ambiente, aquecimento global e desigualdade social. Seus objetivos podem, não raro, visar o comportamento futuro dos Estados. É isso. Então, quando termina uma conferência internacional, uma cimeira, encontro de presidentes, por exemplo, eles fazem uma declaração, né? E essa declaração é redigida de tal maneira que não gera obrigação nenhuma, não é um tratado. Não gera obrigação. Então, terminou a conferência, vai lá virar a declaração, né? Os representantes se reúnem e firmam uma declaração. Tem declarações muito famosas. Mas essas declarações são assim redigidas e não na forma de tratado para justamente não vincular os Estados. Criam apenas uma vinculação de ordem moral, mas não de ordem jurídica. Isso é o que nós chamamos de soft law, que tem caráter propositadamente não normativo. E com isso nós concluímos. Para a turma do segundo ano da UniOeste, nós temos prova na aula na próxima aula, que não é semana que vem, é no dia 28 de janeiro de 2022. Tá? Nossa prova, o conteúdo que nós vamos fazer aqui: introdução ao direito internacional público, monismo e dualismo, fontes do direito internacional. É isso. Iniciamos a aula. Então, se tiverem dúvida, podem postar lá no Teams. É isso. Obrigado. Até a próxima.